A culpa é da Eva. De deusas a pecadoras. Mulheres nas religiões. Yara Cecília Paiva. Para começo de conversa. Quando eu era criança, passava horas divertidas em frente à televisão assistindo seriados. O que eu mais gostava era A Feiticeira. Apesar das risadas, havia algo que me incomodava. Por que Samantha, tendo tanto poder e podendo fazer coisas incríveis, se submetia ao marido e tentava ser uma pessoa normal? Eu me imaginava no lugar dela e fazia planos mirabolantes de burlar a lição de casa, nunca mais arrumar o quarto e não me casar nunca com um marido chato como James. Dessa minha reminiscência infantil extraí duas lições. A primeira é que, em geral, quando temos poderes que a maioria não tem, queremos utilizá-los para fins não tão nobres. A segunda é que, mesmo podendo fazer coisas maravilhosas, as mulheres extraordinárias são proibidas ou desestimuladas de exercitar seus dons. Pensando em como conciliar empoderamento feminino e boas ações, aceitei o desafio de escrever um livro que ajudasse a entender o processo histórico da perda da identidade feminina no protagonismo religioso e que abrisse novas perspectivas de ampliar nosso papel na religiosidade moderna. Tenho verdadeiro fascínio pela história da religiosidade humana, mas quanto mais eu estudava, mais me frustrava com o papel secundário que as mulheres tiveram na trajetória da maioria das religiões. Entretanto, algumas vezes eu me deparava com situações dicotomicas, como o caso do deus grego Dioniso, filho de Zeus como mortal, que enlouqueceu pela ação do ciúme da sua madrasta Hera e perambulou pelas florestas da Grécia em busca da cura. Nos ritos de mistério de Dioniso, que contava com a participação feminina, os homens vestiam-se de mulher para relembrar a época em que ele, fugindo e buscando a cura de sua insanidade, tentava se esconder de Hera. Por um lado, parece que ser mulher era fator de invisibilidade social, tornando a fuga mais fácil. Porém, Dioniso, ele mesmo um deus, estava fugindo de uma deusa ainda mais poderosa que ele e implacável. Situações assim demonstram que a ausência constante de protagonismo da mulher na sociedade antiga não significa, necessariamente, que elas não tivessem influência e poder. Refletindo sobre as várias deusas e mulheres envolvidas nas diversas manifestações religiosas, eu me questionei como seria o mundo se as mulheres pudessem utilizar seus carismas e seu poder com mais liberdade no âmbito religioso. Nós temos potencial para realizar feitos extraordinários, inclusive no campo da religiosidade. Mas para atingi-lo é fundamental que conheçamos a trajetória do feminino ao longo da história das religiões e que possamos entender como foi o nosso protagonismo e quais foram os mecanismos que nos levaram a ser, quase sempre, meras coadjuvantes, muitas vezes segregadas do domínio da vida religiosa. A compreensão e o conhecimento são nossas ferramentas na busca de uma religiosidade moderna que nos traga consolo, inspiração e adequação à contemporaneidade da mulher dos novos tempos. Este não é um livro religioso, tampouco pretendo ser desfavorável às instituições religiosas em si. Não se trata da eterna luta do bem contra o mal, do piedoso contra o ateu. Trata-se de liberdade de escolha. O objetivo é fazer uma viagem pelo tempo e pela literatura, religiosa e acadêmica, para levar conhecimento dos processos históricos e culturais que levaram as mulheres aos papéis que executam hoje nas diversas vertentes, e desta maneira, buscar satisfação pessoal com a consciência de que nós não precisamos mais repetir os mesmos modelos do passado. Na busca dessa nova identidade, não há como ficar presa a atavismos do passado e em estereótipos já ultrapassados. Veremos que o sagrado é mutante, dependendo da sociedade e época em que está inserido. O material utilizado para a elaboração deste livro é composto de textos contemporâneos e fontes primárias de estudo do feminino e da religião, combinados com textos acadêmicos e publicações de renomados sociólogos, historiadores, antropólogos e pesquisadores, com ênfase nas eruditas femininas, sempre que possível, porque, infelizmente, a maioria dos pesquisadores de renome da área religiosa pertence ao sexo masculino. Textos sagrados são amplamente utilizados, porém,
A análise destes não é exegética e sim histórico-crítica. Ao abordar textos religiosos com propósito analítico, provavelmente aqueles mais ortodoxos sintam-se inicialmente constrangidos. Gostaria de frisar que conhecer a história e a forma como esses textos foram escritos e o contexto em que isso ocorreu não minimiza sua importância para o sagrado, e não é essa a intenção deste livro. O propósito é conhecer para escolher, com convicção, qual religiosidade nos completa, ou mesmo se é necessária alguma religião nas nossas vidas. A ideia inicial era abordar toda a história religiosa, desde a origem até os dias atuais. Mas um único livro não é suficiente para uma história tão rica e repleta de elementos extremamente interessantes. Optei então por tratar do tempo que começa antes mesmo da existência da escrita e que vai até meados do século V da nossa era, período que costuma ser convencionalmente chamado de pré-história e antiguidade. Abordarei em outro livro a continuação da saga feminina nas religiões nos períodos subsequentes. Nós, mulheres, temos opção de escolher o que nos faz plenas. A escolha consciente nos dá certezas, mas para conquistá-las é necessário conhecimento. Por muito tempo fomos relegadas à ignorância, tivemos nossas capacidades subestimadas e nosso potencial refreado. Chegou o momento de nos apropriarmos do conhecimento para nossa plena realização pessoal. Uma série de repressões ao longo das eras nos afastou do entendimento de quanto o sagrado foi manipulado, escondido, subvertido de todos, mas, principalmente, de nós mulheres. Este é o momento de buscar o nosso posicionamento frente às religiões. Os tempos mudaram, nós mudamos. Não queremos mais carregar a culpa da Eva. Nós não somos meras pecadoras, não somos a personificação do mal e da luxúria, não somos seres inferiores subordinados aos homens e aos deuses. Nós somos mulheres e temos o dever de sermos plenas em nossas convicções e de ocuparmos a parte da sociedade que mais nos convém. Para realizarmos escolhas, é necessário conhecer os caminhos. Vamos começar agora a busca das raízes históricas, que serão nosso alicerce na construção do santuário do feminino nas religiões ao longo do tempo. Capítulo 1. O princípio. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Gênesis 1, 26 ao 27. Esta narrativa da criação dos seres humanos pode soar estranha àqueles que não têm um conhecimento mais aprofundado da Bíblia. Onde está o homem de barro e a mulher costela? Algo que muitos estudiosos bíblicos têm como consenso e que poucos leigos conhecem é que há mais de uma narrativa da criação contida no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O Gênesis é composto de duas partes: a trajetória dos antepassados do povo hebreu, remontando a história da criação do universo, apresentada nos 11 primeiros capítulos, e a saga dos patriarcas que originaram o povo hebreu, nos capítulos seguintes. A Bíblia foi escrita durante vários séculos por muitos autores diferentes. Em relação aos 5 primeiros livros conhecidos por Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, durante muito tempo acreditou-se que teriam sido escritos pelo próprio Moisés. Atualmente, filólogos e exegetas creem que foram escritos por 4 autores ou grupos de autores diferentes denominados em tradições: javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, que foram surgindo e se desenvolvendo ao longo da trajetória dos hebreus por vários séculos. Após a morte do rei Salomão, a terra prometida foi dividida em 2 reinos: Judá ao sul e Israel ao norte. Os escritos mais antigos da Bíblia remontam ao século 9 a.C. e são atribuídos a autores da tribo de Judá. Os escritos são chamados de javistas por causa da denominação que utilizam para Deus Yahvé. Pouco tempo depois, autores da tribo de Israel escreveram narrativas conhecidas como eloístas por designarem seu Deus como Elohim.
Após a destruição do Reino do Norte, os dois documentos teriam sido reunidos. No tempo de Josias e da reforma do Templo de Jerusalém, século 7 a.C., novos escritos foram incorporados, provenientes da tradição deuteronomista. Deutero significa segundo, representando, portanto, uma segunda revelação. Por fim, para completar o Pentateuco após o exílio na Babilônia, sacerdotes acrescentaram textos à narrativa, sobretudo leis, que formam a tradição sacerdotal. Essa compilação de diferentes tradições, javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal, explica o porquê de haver narrativas diferentes e muitas vezes contraditórias nos capítulos iniciais da Bíblia. Segundo a especialista em religiões Karen Armstrong, javistas e eloístas reuniram, em uma narrativa coerente, várias histórias que há séculos eram transmitidas oralmente de geração em geração. Até o século 8 a.C., escrever era uma habilidade divina, perigosa para os humanos. A sabedoria era propriedade de toda a comunidade e não deveria ser de propriedade de uma minoria letrada. No final do século 8 a.C., os reis da região do Oriente Próximo começaram a preservar bibliotecas e estimular a alfabetização. Foi nessa época que as tradições javistas e eloístas foram incluídas nos arquivos reais de Jerusalém. Os relatos bíblicos não são uma expressão fiel dos acontecimentos do passado, contendo material mítico e interpretações de histórias antigas de acordo com a visão da época em que foram escritos. Apesar do valor sagrado que os textos têm para judeus e cristãos, os historiadores não consideram como material histórico todo o conteúdo bíblico. Após essas considerações iniciais, voltemos ao trecho bíblico destacado no início do capítulo, Gênesis 1, 26 ao 27. Percebemos que Deus criou o homem à sua semelhança e o fez soberano de todos os outros seres viventes. O trecho, porém, indica que não só o homem foi feito sua semelhança, mas também a mulher. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Se temos mais de uma narrativa sobre a criação humana, por que não é utilizada esta, que aparece primeiro, em detrimento da segunda, que afirma que Deus criou o homem à sua semelhança e depois a mulher a partir dele? A resposta não é simples. Mas quem escolheu qual narrativa explorar na tradição religiosa, com certeza, não foi uma mulher, visto que o judaísmo e o cristianismo, religiões bíblicas, são patriarcais. Em geral, há uma tendência dos intérpretes das escrituras em harmonizar os diferentes relatos como se fossem partes de uma única história. Dessa forma, ao unir as partes diferentes, cria-se uma nova narrativa que não corresponde a nenhuma das narrativas originais, inaugurando uma nova tradição, que, por vezes, passa a ser incorporada à comunidade religiosa como sendo a história original e definitiva. Quando passamos a compreender o processo de formação das diferentes vertentes religiosas e buscamos os textos originais em sua essência, podemos notar o quanto a cultura e os costumes da época em que a tradição foi formada interferiram na compreensão e interpretação do texto sagrado e como esse processo se repetiu ao longo dos anos até os dias de hoje. Basta pensar em quantas religiões diferentes existem baseadas nos mesmos textos contidos na Bíblia para concluir que não é o que está escrito em sua literalidade que faz uma tradição religiosa, mas o sentido representativo que a Escritura tem para aquele grupo em particular. Outro aspecto a ser destacado no texto é a menção de mais de um Criador com a utilização do plural em "façamos o homem à nossa imagem". Alguns exegetas afirmam que Deus estaria referindo-se à sua corte celeste, formada por seres angélicos. Há razões para crer que, na realidade, o trecho referia-se a outros deuses. Apesar de o judaísmo ser uma religião eminentemente monoteísta, a Bíblia está repleta de relatos de que haviam outros deuses. Exemplos interessantes são encontrados nos Salmos, pois Yahvé é grande e muito louvável, mais terrível que todos os deuses. Os deuses dos povos são todos vazios. Salmos 96,
4 ao 5. Uma leitura cuidadosa nos informa que havia uma Assembleia de Deuses e o Deus de Israel era seu presidente. Deus preside, na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga. Salmos 82, 1. Mas encontramos na Bíblia algo ainda mais surpreendente. Em meio ao panteão divino havia uma deusa, Azerá, citada por dezenas de vezes na Bíblia, como a própria deusa ou pela representação de seus símbolos sagrados. A imagem de Azerá era representada por uma árvore ou poste sagrado, objeto de idolatria. Originariamente seria uma deusa cananeia conhecida como Senhora do Mar ou Rainha do Céu, consorte de El, Deus Supremo do panteão divino local. As várias migrações do povo hebreu e os períodos de escravidão e exílio em terras estrangeiras colaboraram para o sincretismo do deus tribal Yahvé com outros deuses provenientes de outras culturas. Há estudiosos, inclusive, que afirmam que El, na realidade, era o deus cultuado pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Várias são as evidências arqueológicas de que havia um culto à deusa pelos israelitas, inclusive dentro do Templo de Jerusalém, e que esta era possivelmente venerada como consorte de Yahvé. No livro 2 Reis, da Bíblia, encontramos um exemplo interessante da veneração da deusa pelos hebreus. O rei ordenou a Elquias, o sumo sacerdote, aos sacerdotes que ocupavam o segundo lugar e aos guardas das portas que retirassem do santuário de Yahvé todos os objetos de culto que tinham sido feitos para Baal, para Zerá e para todo o exército do céu. Queimou-os fora de Jerusalém, nos campos do Cédron, e levou suas cinzas para Betel. Segundo Reis 23h04. Podemos perceber que o culto a Zerá era costume do povo e foi combatido no processo de tornar monoteísta a religião hebraica. Para compreender o que causou o ostracismo da deusa, é importante destacar que o processo de instauração do monoteísmo hebraico não foi pacífico, sendo relatados, nas Escrituras, atos de intolerância que obrigavam o povo a aderir ao culto do Deus único. Conflitos religiosos e diversas reformas aconteceram na tentativa de instaurar definitivamente o monoteísmo em Israel. Os reis Asa e seu filho Josafá e também Ezequias foram elogiados nas Escrituras por terem destruído os locais de culto de Azerá. Ezequias promoveu uma grande reforma religiosa e política para reunir o povo, após a destruição do reino de Israel ao norte, em uma só fé no Deus Yahvé. Em busca de unidade, reprimiu o culto e destruiu os lugares sagrados de Azerá, sendo louvado pelos deuteronomistas como o rei que fez o que agrada aos olhos de Yahvé. Conquanto o culto ainda resistisse, o rei Josias, cerca de 100 anos depois, fez nova reforma e ordenou a Elquias, o sumo sacerdote, que retirasse do santuário de Yahvé todos os objetos de culto de Azerá, conforme relatado acima. Apenas após o exílio na Babilônia, com o retorno das elites sacerdotais, seria implantado definitivamente o monoteísmo absoluto, sendo Yahvé considerado o único Deus, ocasionando o banimento de outros deuses antes cultuados. O fortalecimento da classe sacerdotal masculina e o crescente desenvolvimento da religião centrada em um Deus masculino, poderoso e único, provocou, não só o banimento da deusa, mas a vinculação de sua idolatria como a causa de todas as desgraças pelas quais sofria o povo de Israel. De companheira, ela passou a ser rival e inimiga de Yahvé. Encontramos no livro de Jeremias um exemplo de ato de intolerância contra o culto específico da deusa mãe canaanita Zerá, ali nomeada Rainha do Céu. O povo se recusava a abandonar seus cultos tradicionais para aderir ao monoteísmo de Yahvé. Jeremias, reunindo a população, profetizava que Yahvé estava irado pelo povo ainda cultuar outros deuses e que exterminaria toda a tribo de Judá. Mesmo sob ameaças, o povo resistia em modificar suas tradições religiosas. Notem que as mulheres estavam presentes e que opinaram sobre a continuação do culto ancestral. Todos os homens que sabiam que suas mulheres incensavam deuses estrangeiros e todas as mulheres presentes uma grande assembleia, e todo o povo que habitava a terra do Egito em Patros, responderam a Jeremias dizendo: a palavra que nos falaste em nome de Yahvé, nós não a queremos escutar. Porque continuaremos a fazer tudo o que prometemos, oferecer incenso à Rainha do Céu e fazer libações,
como fazíamos, nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos então fartura de pão, éramos felizes e não víamos a desgraça. Mas desde que paramos de oferecer incenso à Rainha do Céu e quando lhe fazemos libações, por acaso, sem que saibam nossos maridos que lhe fazemos bolos que a representam e lhe fazemos libações? Jeremias 44, 15 ao 19. A fartura era atribuída à deusa que sempre foi relacionada à fertilidade e à vida. Yahvé era um Deus guerreiro e poderoso, que era fundamental nas batalhas, mas insuficiente para garantir a prosperidade e subsistência da população. O livro prossegue com ameaças de morte infringidas por Yahvé contra aqueles que se recusavam a adorá-lo com exclusividade, inclusive crianças que não possuíam idade suficiente para opinar. O livro de Jeremias contempla um cenário de pessimismo diante de derrotas sucessivas do povo de Judá. Chamada profecia na época das reformas de Josias para eliminar os cultos pagãos em 627 a.C., Jeremias anunciava a ruína próxima, culpando os próprios judeus por terem cultuado deuses estrangeiros, atraindo a ira de Yahvé. Jeremias sobreviveu à conquista de Jerusalém por Nabucodonosor em 597 a.C., período no qual grande parte da população judaica foi exilada para a Babilônia e o Templo de Jerusalém foi destruído. Ele permaneceu na Palestina com o novo governador Godolias até que este foi assassinado, provocando a fuga de um grupo de judeus para o Egito. Foi lá que Jeremias, mais uma vez, exortou o povo a cultuar apenas Yahvé. No entanto, eles não concordaram com o profeta e resistiram, afirmando que foi justamente quando deixaram de sacrificar a Rainha do Céu, Azerá, que as desgraças se abateram sobre eles. Jeremias fracassou em sua missão de converter definitivamente o povo ao monoteísmo de Yahvé e extinguir o culto aos outros deuses, morrendo no Egito. Aos poucos, no entanto, o triunfo do Deus único foi estabelecido e a história e mensagem de Jeremias, que foi preservada, seria retomada para ser utilizada como prova de que os monoteístas tinham razão. Se o partido politeísta tivesse sido vencedor, a história hoje seria bem diferente. Após conhecermos os fatos explorados neste capítulo, ficou claro que a proibição do culto à deusa e a implementação do monoteísmo em Israel não foi um processo democrático e que muitos conflitos violentos ocorreram e muitos anos se passaram até que estivesse estabelecido. Após o retorno do exílio babilônico, o desenvolvimento de uma nova classe sacerdotal masculina e a necessidade de substituir o culto no templo, então destruído, por uma religiosidade mais transcendente e menos material, favoreceram a implantação definitiva do monoteísmo judaico. Passados alguns séculos, o cristianismo, herdeiro do culto ao Deus único, floresceria com características mais adequadas aos anseios da população da época, transformando um Yahvé vingativo e irascível no Deus Pai compassivo e amoroso descrito na mensagem de Jesus. É difícil saber, com certeza, qual era o verdadeiro papel de Azerá no panteão divino, e o fato de existir uma deusa não significa absolutamente que havia reciprocidade entre os sexos na antiga Israel. Porém, reconhecer a sua presença na tradição hebraica e o quanto foi difícil a extinção definitiva do seu culto é o primeiro passo para demonstrar que a representação do feminino foi proibida, vinculada ao mal e à ira divina, processo que se repetiria ao longo dos anos nas ocasiões em que se desejou diminuir o poder feminino. Capítulo 2. Para entender a importância dos mitos. Ao tratar da história das religiões, é imprescindível citar exemplos que se encontram nos muitos mitos que permeiam as mais diversas culturas e épocas. Durante muitos séculos, desde o período pré-histórico, as pessoas sentiram a necessidade de explicar os fenômenos naturais que aconteciam à sua volta e que não eram facilmente explicáveis com os poucos recursos que tinham. Questões relativas a quem somos, de onde viemos, como as coisas surgem, permeavam as mentes dos homens e mulheres. Da busca de compreender os fenômenos e suas causas, surgiram as primeiras narrativas mitológicas. Atribuindo ao sobrenatural aquilo que não tinham capacidade de compreender,
Os mitos foram a forma de explicar o princípio das coisas e os mistérios da vida e da natureza. Com o passar dos anos, com o florescimento do pensamento filosófico, mais voltado à razão, o mito foi perdendo a sua importância. Porém, nunca foi abandonado ou esquecido. O momento da mudança do pensamento mítico para o filosófico foi percebido pelo filósofo alemão Karl Jaspers, que concebeu o conceito de era axial para designar o período histórico compreendido entre 800 a 200 a.C. Foi durante esses séculos que, simultaneamente na China, Índia e Ocidente, surgiram os primeiros movimentos filosóficos religiosos. O homem passou a ter consciência de si mesmo e de suas limitações. Opiniões e costumes foram contestados e modificados. Os seres humanos passaram a valorizar a reflexão, a razão e a busca da verdade. Mas a verdade de uma época e lugar nem sempre é a mesma de outro tempo. A verdade dos tempos primitivos era baseada nos mitos e neste novo modo de pensar não havia mais espaço para a mitologia e seus costumes ancestrais estáticos. Se na era mitológica o importante era conhecer o princípio das coisas, na era axial a compreensão das modificações foi privilegiada, conforme apregou Aristóteles. Para compreender as coisas é necessário vê-las enquanto se desenvolvem. Mito e filosofia são diferentes modos de explicar a realidade. O mito recorre a forças sobrenaturais para explicar fenômenos naturais e a filosofia busca raciocinar sobre os fenômenos buscando a verdade consciente. Mas como podemos descobrir o que é verdade se ela varia com o tempo e os costumes de acordo com o desenvolvimento intelectual e tecnológico humano? Quando adotamos um método de pensamento em detrimento do outro, perdemos a oportunidade de compreender como era visto o mundo em outros tempos. A filosofia e o posterior desenvolvimento da ciência moderna contribuíram para a quebra de paradigmas e para o desenvolvimento humano. Não há como contestar isso, mas os mitos também contribuíram para formar os homens e mulheres que somos hoje. Deixar de dar a devida importância a cada etapa do desenvolvimento humano é deixar lacunas na nossa história. Considerados histórias falsas e sem importância, desde o início do desenvolvimento do pensamento racional até o século XIX, aos poucos, os mitos foram recuperando seu prestígio como formas legítimas da religiosidade humana e expressão de uma época que influenciou a nossa formação cultural, social e religiosa. Pesquisadores dedicados ao assunto como o mitólogo romeno Mircea Eliade e o americano Joseph Campbell resgataram os mitos do passado e os que ainda estão presentes em sociedades tribais e tradicionais, modificando o modo de compreender o mito e sua importância. Pouco conhecidos de grande parcela da população, os mitos têm muito a contribuir para entendermos a relação que os primeiros seres humanos, organizados em primitivas sociedades, nutriam com suas divindades. Para compreender a evolução do papel feminino na religiosidade ao longo da história, é imprescindível compreendermos o significado dos mitos na cultura humana. Ao longo das eras, os seres humanos organizaram-se em diferentes tipos de sociedade e, dentre as mais primitivas, de organização tribal, encontramos os mais diversos tipos de relatos mitológicos transmitidos oralmente que nos interessam por refletirem o interesse e o modo de vida daqueles povos. Mas, afinal, o que é mito? Mircea Eliade, mesmo admitindo que o mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares, se propõe a explicar qual seria o seu mais amplo significado. Para ele, a definição que lhe parece a menos imperfeita, por ser a mais ampla, é a seguinte: o mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir, seja uma realidade total, o cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente ocorreu, do que se manifestou plenamente.
Os personagens dos mitos são os entes sobrenaturais. Eles são conhecidos sobretudo pelo que fizeram no tempo prestigioso dos primórdios. Os mitos revelam, portanto, sua atividade criadora e desvendam a sacralidade, ou simplesmente a sobrenaturalidade, de suas obras. Em suma, os mitos descrevem as diversas, e algumas vezes dramáticas, irrupções do sagrado, ou do sobrenatural, no mundo. É essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o mundo e o converte no que é hoje. E mais, é em razão das intervenções dos entes sobrenaturais que o homem é o que é hoje, um ser mortal, sexuado e cultural. Conforme nos explica Eliade, é grande a importância da tradição mítica na formação do que somos culturalmente hoje. Devemos frisar que, para os povos de organização social arcaica, as narrativas míticas não só tinham um papel central para seus costumes, como eram consideradas sagradas e, portanto, verdadeiras. Elas se referiam a realidades existentes como o mundo em que vivemos e tudo o que conhecemos dele. Para as sociedades arcaicas, os mitos contemplam a memória dos atos dos entes sobrenaturais e demonstram a criação de algo ou estabelecimento de determinado tipo de comportamento que deve ser revivido ritualmente para se entrar em contato com o sagrado. Desta forma, viver e rememorar o mito torna-se uma experiência religiosa por proporcionar o contato com o mundo sobrenatural e divino, onde se deixa de viver no tempo cronológico para retornar ao tempo primordial sagrado. Em suma, os mitos revelam que o mundo, o homem e a vida têm uma origem e uma história que são sobrenaturais, e que essa história é significativa, preciosa e exemplar. Como o mito demonstra o modo como tudo foi criado, torna-se modelo de perfeição a ser seguido pelos seres humanos que procuram reviver esses mitos em busca de um retorno ao tempo primordial da criação, quando podem vivenciar momentaneamente a imortalidade inerente aos seres criadores. Quando perguntados sobre os costumes e o modo de vida que levam, os habitantes das mais diversas tribos que ainda existem, de organização social primitiva, frequentemente respondem que agem deste modo porque foi assim que os ancestrais míticos ensinaram. Era como os deuses faziam no princípio. As histórias que contam como o mundo foi formado, de que maneira e como as divindades realizavam as primeiras atividades na Terra passam a ser uma espécie de lei que deve ser seguida ao longo das gerações, definindo o modo de se relacionar entre as pessoas de um mesmo grupo social. Conforme as mulheres e homens primitivos entendiam a criação dos seus mundos conhecidos, foi formada uma regra de conduta que deveria ser seguida indefinidamente em honra à sabedoria dos divinos ancestrais protagonistas das mitologias. Os seres que permeiam o universo mitológico podem ser deuses ou entes sobrenaturais que atuam como criadores, heróis e moralizadores, com poderes miraculosos que transcendem o mundo cotidiano. Eles pertencem a outra época, mas os ecos de seus feitos são sentidos até os dias de hoje nas mais diversas manifestações naturais e culturais. Se o mundo existe e nós existimos, tudo como conhecemos hoje se deve aos primeiros seres criadores e ao resultado da nossa interação com eles. Eliade exemplifica essa relação causa-efeito da seguinte forma: uma certa tribo vive da pesca, e isso porque, nos tempos míticos, um ente sobrenatural ensinou seus ancestrais a apanhar e a cozer os peixes. O mito conta a história da primeira pescaria, efetuada por um ente sobrenatural, e dessa forma revela simultaneamente um ato sobre-humano, ensina aos homens como devem efetuá-lo por seu turno e, finalmente, explica por que essa tribo deve nutrir-se dessa maneira. Costumes antigos passam a ser repetidos indefinidamente com a justificativa considerada inequívoca de que seres superiores a nós e mais sábios assim decidiram que deveria ser. Os mitos tornaram-se conhecidos e eternizados ao serem recitados ritualmente. Em geral, as histórias particulares de mitos de criação são acompanhadas de relatos cosmogônicos que explicam como o nosso universo, ou, pelo menos, o universo conhecido pelos narradores,
foi criado. É necessário conhecer o princípio das coisas para que tudo funcione de maneira perfeita. O mundo conhecido na era mítica era composto do cenário familiar em que viviam as sociedades e seus ciclos naturais, diferindo de uma cultura para outra. A cada fim de um ciclo, conforme cada povo entendia seus anos, uma cerimônia era realizada para recriar ritualmente o mundo, venerar o ancestral supremo, iniciar os jovens na vida adulta, relembrar a criação original e permitir que tudo continuasse a fluir como no início dos tempos. Essa necessidade de renovação do mundo foi encontrada igualmente em sociedades primitivas, entre as quais as mesopotâmicas, egípcias e hebreias. Outra característica comum a estas culturas é a ideia de que a perfeição estava no princípio e de que o tempo e a ação do homem a corromperam durante os diversos ciclos cósmicos posteriores. A busca de um retorno a essa perfeição inicial deu origem à escatologia, que trata do fim das coisas. Para que o novo pudesse renascer em sua pureza, era necessária a destruição do antigo deteriorado. Assim, a escatologia, que prevê o fim dos tempos que conhecemos, é acompanhada do reinício de um mundo renovado coordenado pelos deuses criadores. Os mitos do fim do mundo, que relatam catástrofes naturais de grande intensidade, são um exemplo escatológico clássico e estão presentes nas mais diversas culturas, sendo que os mais comuns são os mitos de dilúvio. A falha no ritual mítico, o pecado de desobediência às leis prescritas e a decrepitude e corrupção do mundo provocam a ira da divindade que decide destruir a criação para que ela possa ser renovada de forma perfeita como a humanidade regenerada. Encontramos exemplos de mitos diluvianos universais entre os egípcios, escandinavos, mesopotâmicos, gregos, hindus, maias, hebreus e muitos outros. Com o poder de criação e destruição, de decidirem costumes, de legislar e de serem responsáveis pelo destino da humanidade, os seres mitológicos com suas características divinas e inalcançáveis ditaram a maneira de se relacionar nas sociedades primitivas. Com a inegável influência e poder que adquiriram ao longo de séculos, os mitos moldaram o comportamento social e as relações de poder, influenciando profundamente o papel das mulheres nas religiões derivadas das diversas crenças mitológicas ao longo da história. No próximo capítulo veremos, com mais detalhes, relatos de mitos que envolvem a participação do princípio feminino personificado pelas deusas.